Olá, boa noite. Meu nome é Angélica e hoje nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. O nosso estudo de hoje vai ser baseado nas questões 786 a 789. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, uma página desse livro. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. A página é intitulada Na Senda Escabrosa. Então, nunca te deixarei nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos, assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Ótima página para reflexão, né? Do momento atual. Vamos então fazer a nossa prece, elevar os nossos pensamentos. Mestre Jesus, amigos e protetores espirituais, trabalhadores do Centro Espírita Irmão Clarencio, que possamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo da doutrina espírita que tanto nos conforta, nos consola, nos orienta e nos guia. Pedimos então, Mestre Jesus, em Teu nome, pedimos sobretudo, em nome de Deus, permissão para iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos estudar o capítulo 8, questões 786 a 789. E esse capítulo, na verdade, esses itens abordam uma questão chamada povos degenerados. É o título do início. Degenerado, na verdade, significa aquele que está numa condição inferior à nossa, aquele que está decadente. Então, quando Kardec fala dos povos degenerados, ele está querendo dizer daqueles indivíduos, daqueles povos que ainda estão numa condição espiritual inferior. Na primeira questão do estudo da noite de hoje, a 786,
Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. A história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os perturbaram, recaíram na barbárie, onde neste caso está o progresso. Então Kardec, ele questiona o seguinte, que há multidões de povos que após grandes abalos, grandes dificuldades, esses indivíduos, eles ao invés de aprenderem com as situações difíceis, eles se rebelaram e caíram na barbárie. E aí ele questiona aonde está o progresso nisso. E os espíritos respondem assim: quando tua casa ameaça cair, tu derrubas para construir uma outra mais sólida e mais cômoda, mas até que ela esteja construída, há perturbação e confusão na tua morada. Continuando a resposta dos espíritos, diz assim: compreende mais isto. Eras pobre e moravas num casebre. Enriquecendo, tu o deixas para morar num palácio. Então, um pobre diabo, como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e ainda fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Pois bem, aprende, portanto, que os espíritos que encarnaram nesse povo degenerado não são aqueles que o compunham na época do seu esplendor. Aqueles de então que eram adiantados mudaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que, a seu turno, deixarão um dia. Então, foi de forma muito clara que os espíritos responderam a Kardec. Os espíritos fizeram uma analogia com a nossa casa. Então, o que eles falaram logo aqui no início? Quando tua casa ameaça cair, há grande perturbação e confusão na tua morada. O que significa isso? Vamos fazer uma analogia, uma comparação com o que nós temos hoje na atualidade. É claro que a grande maioria, pelo menos, sonha ou já sonhou em ter uma casa própria, em poder construir a casinha do jeito que quer, num bairro legal, e para isso passa por diversas dificuldades, perturbações e confusões. Tem que trabalhar mais, tem que conseguir um financiamento, talvez um empréstimo. Então, o quanto que precisa se dedicar para alcançar esse objetivo. E aí vem a questão da obra, né? Obra nunca é fácil, né? A obra é uma coisa que dá mais confusão e perturbação ainda. Me lembro que meus pais começaram a construir, né, a casa deles quando eu tinha aproximadamente 5 anos. E só conseguiram concluir quando eu tinha 15. Já tem tempo, mas nesse período todo de construção, com certeza quando acabou o que foi esperado, né, já teve que voltar e fazer tudo de novo, porque os primeiros cômodos já precisavam de reforma. Então, essa obra, né, esse trabalho, esse desgaste, ele vai chegar a alguma coisa, né? Vamos alcançar o objetivo diante disso, vamos conseguir a nossa tão sonhada casa. Então, se, né, nessa situação material passamos por dificuldade, perturbações, dúvidas, dívidas, vontade de desistir, enfim, não é fácil, mas conseguimos, do que dirá da questão espiritual, né? Nessa analogia, o que os espíritos vêm nos dizer é que da mesma forma que para conquistarmos algo material, é muito mais difícil, né, claro, conquistar o avanço espiritual, mas é uma comparação para nos facilitar em nosso entendimento. Para avançarmos espiritualmente, né, o nosso progresso moral e intelectual, é necessário muito esforço, muita dedicação, muito trabalho no bem, muito estudo, e com certeza iremos passar por dificuldades, provas, expiações,
momentos de dúvidas, momentos de tristezas, mas temos que ter em mente que não estaremos sozinhos, que temos os nossos guias e benfeitores espirituais nos amparando nessa empreitada e que eles estão ali para nos ajudar. Além disso, encontraremos pessoas que estarão nos nossos caminhos de forma a querer ajudar a alavancar, o nosso progresso. Então, o que os espíritos querem dizer, Que mesmo diante das dificuldades, é possível, As dificuldades, na verdade, as dificuldades é o verdadeiro caminho para alcançar um bem maior. E aí, no segundo momento dessa resposta, os espíritos, eles ainda fazem um outro comentário. Eles colocam que eram pobres e moravam num casebre. Enriquecendo, vão para um palácio. Então, o que aconteceu, Conseguiu passar por aquele momento de perturbação, construiu a casa, então saiu daquela casa mais humilde e foi para uma casa melhor. E os espíritos, eles complementam dizendo que alguém que estava numa condição pior, que não tinha nem abrigo, ocupou aquele casebre, aquela casa humilde que foi deixada de lado por aquele que já avançou. Então, o que significa, Que aquele que nem tinha abrigo, ele ficou tão feliz com aquela casa humilde, aquela casa que já não era a melhor opção para aquele outro indivíduo. Significa, comparativamente, que nós estamos falando no nosso nível espiritual e no planeta, no mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações e estamos batalhando dia após dia, com muita dificuldades, provas e expiações, estamos batalhando para alcançarmos uma melhoria evolutiva e assim o nosso planeta, ou ir para um outro planeta num estágio melhor de regeneração. Então, outros que por acaso não possam ir para um estágio melhor, não possam ir para um planeta de regeneração, outros povos, outros indivíduos que estão, no caso, em planetas primitivos, ao saírem desses planetas primitivos e irem para um planeta de provas e expiações como o nosso, estarão muito felizes de terem alcançado, porque na verdade eles estavam muito mais atrasados e estão tendo uma oportunidade agora, oportunidade que a gente nem valoriza tanto. Então, essa questão, de progredir, alcançar, um estágio melhorado, evolutivo, espiritualmente, e ir para planetas, orbes mais avançados, isso está muito bem escrito em vários livros. Trouxe uma citação do livro Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo, que é um livro, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel, que vem nos falar justamente sobre a história da civilização à luz do Espiritismo. E há um momento em que Emmanuel fala sobre Capela. Capela, um mundo melhor do que o nosso, já estava passando por diversos ciclos evolutivos. Uma grande estrela situada na constelação de Cocheiro, cuja distância, Emmanuel, ele estima cerca de 42 anos luz da Terra, estava já atingindo ciclos evolutivos quando milhares de espíritos rebeldes que não estavam avançados mais intelectualmente do que moralmente, estavam atrapalhando o progresso daquele planeta. Então, o que aconteceu? Esses milhões de espíritos não puderam continuar em Capela. Eles tiveram que ir para o mundo que não estivesse tão avançado. E aí, eles foram enviados para a Terra. Eles reencarnaram como os descendentes dos primatas. Então, notem a dificuldade, de um espírito que está num planeta de regeneração,
que já tinha uma evolução, mas a sua condição ainda de rebelde não estava atrasando o progresso do planeta e teve que voltar para um planeta de provas e expiações. Vamos fazer assim um comparativo. Nós estamos agora em 2020. Imagine se fizéssemos uma viagem no tempo e voltássemos a 500 anos atrás, no descobrimento do Brasil. Voltando a 500 anos atrás, com certeza não iríamos encontrar minimamente geladeira, ar-condicionado, fogão, conforto, não teríamos nada disso. Não teríamos um meio de comunicação como temos agora, que permite um estudo como o de hoje, não teríamos um transporte como existe hoje, nos nossos dias. Então, imaginem o nível de sofrimento se nós voltássemos a 500 anos atrás. Então, se nos colocarmos no lugar desses capelinos, desses espíritos que vieram de Capela para os primórdios, né, da humanidade na Terra, foi como se fosse uma punição. Foi muito difícil para todos eles, mas eles trouxeram o quê? Conhecimento intelectual. Trouxeram também uma religiosidade. Embora não tinha tanto avanço moral, eles tinham um avanço intelectual. E com esse avanço intelectual, eles conseguiram alavancar o planeta Terra, alavancar a humanidade, porque trouxeram ensinamentos. Por exemplo, né, antes da gente chegar no exemplo, Emmanuel ainda acrescenta que esses que vieram de Capela, esses espíritos, eles, ao longo dos séculos, eles formaram quatro grupos. Quatro grupos que, na verdade, foram denominados, né, como os arianos, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. E, se formos ver, como exemplo, né, só a civilização do Egito, o quanto que eles eram evoluídos intelectualmente a ponto de hoje muitos estudiosos não entenderem como eles conseguiram realizar aquelas construções enormes, né, aquelas pirâmides num terreno árido, naquelas condições sem a tecnologia que nós temos hoje. Felizmente, felizmente a maioria desses capelinos, desses espíritos que vieram, eles puderam aproveitar. Eles aprenderam com isso e ajudaram no avanço do planeta Terra, no avanço da humanidade do planeta Terra. Eles colaboraram e muitos, a grande maioria, pôde retornar para a Capela. Alguns tiveram que continuar aqui no nosso planeta. Mas notem que muitos voltaram e novos elementos foram inseridos, tanto que hoje o Egito ele é completamente diferente. Esses espíritos que vieram de Capela, eles também tinham conhecimento de que existia vida após a morte, cada um da sua forma, mas eles trouxeram isso de lá também como aprendizado. Então, nós percebemos que, com esse contexto, que estamos falando, na verdade, da lei do progresso, que vir povoar um planeta inferior pode parecer uma punição, mas, através disso, é possível pagar seus débitos e alavancar o progresso desse mundo. Então, hoje, né, o nosso tempo é curto, não vai dar para falar todas as questões. Eu vou pedir que estudem as questões 787, 788 e a 789. Mas tem uma parte aqui que é muito importante, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo, que é o primeiro parágrafo da nota de Kardec, que diz assim: a humanidade progride através dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se esclarecem. Então, quando estes se tornam a maioria, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio
que dão um impulso. Depois, homens dispondo de autoridade como instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem-na avançar vários séculos. Então, aqui, com a nota de Kardec, ele vem ratificar o que nós estávamos analisando, refletindo anteriormente. E quando percebemos que ele diz aqui, né, que uns arrastam outros, né, que uns eles evoluem, tomam a frente e arrastam outros no progresso, nós percebemos que a lei do progresso, antes disso, né, cabe lembrar que nós estudamos as leis morais separadamente, mas na verdade as leis morais estão conectadas. E a lei do progresso, nós percebemos que não ocorreria um progresso se não estivesse conectada com a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, a lei de progresso e a lei de amor estão conectadas, porque, notem, é necessário justiça, amor e caridade para um ajudar o outro e ambos poderem continuar nesse caminho do bem. Então, uns estão na nossa frente. Esses que estão na nossa frente vão nos impulsionar para caminhar para frente também. Nós estamos um pouco melhores do que outros e vamos ajudar esses outros a caminharem e assim por diante. Olha aí a lei de amor, né? A lei de justiça e de caridade. Né? É necessário um ajudar o outro para progredir. E aí nós, como espíritas, não podemos deixar de refletir que nós sabemos que temos duas principais formas de aprendizado. Uma forma é através do amor e a outra é pela dor. Bom, já que vivemos num planeta de provas e expiações, qual é a forma que nós aprendemos mais frequentemente? Pois é, nós aprendemos mais pela dor. Mas não é uma coisa ruim, né? É uma forma de aprendizado. Que seja pela dor, nós não podemos ficar parados, nós precisamos evoluir. Então, as catástrofes que ocorrem nas nossas vidas, de forma individual ou de forma coletiva, elas não acontecem por acaso. Elas têm um fundamento, uma necessidade. Essas catástrofes, essas situações, essas dificuldades, eles acontecem para que possamos aprender alguma coisa. Possamos aprender mais, mesmo que seja com dor e também com amor. Então, estamos, assim, passando por uma dificuldade muito grande, algo que não esperávamos, ninguém esperava. E aí a gente pensa, nossa, será que isso é uma injustiça? A gente para e pensa em várias coisas, só que devemos pensar de uma forma diferente, porque nós estudamos a doutrina e nós compreendemos melhor, nós temos uma visão mais ampla das coisas. Sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é justo e bom, então a injustiça, a gente não consegue aceitar, injustiça, porque na verdade não existe injustiça, as coisas não acontecem por acaso. Ao contrário, temos que observar, que é sempre uma oportunidade de crescimento, principalmente de crescimento moral. Bom, no dia 31 de dezembro de 2019, estávamos todos nós comemorando, pensando na passagem do ano, pensando nas nossas metas para 2020. Enfim, nesse mesmo dia, 31 de dezembro, a China, ela anunciou para a Organização Mundial de Saúde o surgimento de um novo vírus. E aí, pensamos assim, poxa, está tão longe, está lá na China. É um costume nosso, pensar, que os problemas, só quando eles estão próximos de nós, é de verdade um problema. Mas não ficou na China.
né? Foi para o mundo inteiro, se tornou uma pandemia e chegou aqui para nós, para todos nós. E com isso, né, a gente percebe muita coisa. Primeiro, percebemos que nós estamos conectados, que a humanidade está conectada, que o que acontece aqui no Brasil, acontece na China, na Europa, nos Estados Unidos, tudo está conectado. Nós fazemos parte de uma única família, a família que é a humanidade. Então, na frase de Kardec, ele diz: a humanidade progride através dos indivíduos. Né? Quando estes se tornam a maioria, tomam a frente e arrastam os outros. Então, o que acontece? É a melhoria de cada indivíduo que vai ajudar outros indivíduos. E quando a maioria da população mundial estiver num nível evolutivo melhor, o nosso planeta vai progredir, vai avançar. Começa dentro de nós essa melhoria e isso tem que sair de nós para o outro. A nossa visão como espírita deve ser ampla e diferente. Deve ser de forma que possamos compreender o sentido das coisas. Entender que por mais difícil que seja a situação que estamos vivenciando, ela é uma oportunidade de aprendizagem. É uma oportunidade única. Estamos vendo coisas acontecerem que nunca imaginamos. Muitos estão isolados em casa, sentem-se sozinhos, mas não estão sozinhos, porque nós temos os nossos guias espirituais que nos amparam 24 horas por dia. Mas no momento em que estamos apenas conosco, temos a oportunidade de nos conhecer melhor, de nos amarmos mais e de perceber e valorizar como estar próximo do outro é tão importante. Há aqueles que estão isolados, né, junto com os seus familiares. E olha que oportunidade, né, enorme que temos de conviver de forma como antes não convivíamos, estarmos juntos o tempo todo. Isso nos dá a oportunidade para aprender, para desenvolver o amor, a tolerância, a paciência. Notem também que estamos mais preocupados com os outros. Percebam que várias pessoas que nunca pensaram em atuar como voluntários passaram a ter tarefas voluntárias, distribuindo cestas básicas, alimentos, distribuindo materiais de higiene, máscara. Então, percebemos que cada situação é um sinal de aprendizado, é uma forma de aprendizado para cada um de nós. E aqueles que não puderam se isolar? Já perceberam que esses que estão continuando a trabalhar nos mercados, né, no transporte, na segurança, na saúde, nas farmácias, no delivery, essas pessoas estão trabalhando em prol da sociedade, estão permitindo a manutenção da sociedade. O trabalho pode ser delas, mas elas estão trabalhando para o próximo. Então vejam que cada situação podemos tirar disso um sentido, um ensinamento. Poxa, e aqueles que se foram? Aqueles que se foram com certeza estão sendo muito amparados pela espiritualidade. Além disso, cumpriram uma bela missão. E aqueles que estão enfermos, esses precisam muito de fé, de coragem, precisam de vigilância, de oração. Precisamos também nos vigiar e orar por todos nesse planeta, porque estamos conectados e somos parte de um todo. E se o todo não vai bem, também não iremos. Então, precisamos orar pelo nosso planeta, pela humanidade. Precisamos entrar numa vibração positiva, porque aquelas metas que nós fizemos no dia 31 de dezembro, elas continuam, né? Nós não podemos perder essas metas para o ano de 2020. As metas só ficaram um pouco atrasadas, porque na verdade nós vamos conseguir alcançar, né, os nossos objetivos, porque tudo isso vai passar. Mas o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, nunca mais.
porque muitos aprendizados podemos extrair dessa situação. Não podemos perder a fé, não podemos perder a resignação, a resiliência. Temos que continuar a acreditar que estamos sendo amparados pela equipe espiritual do planeta, estamos sendo amparados pelos trabalhadores espirituais da nossa casa espírita. O trabalho da espiritualidade não para, é um trabalho intenso, então temos que colaborar com esse trabalho. Precisamos colaborar, precisamos entrar numa vibração positiva em prol de toda a humanidade. Para finalizar, tem um pequeno texto desse livro pequenininho que se chama Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, que é bem conhecido. Fala assim: mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa, não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte de sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Então, vamos manter a calma, a paciência e a fé. Tudo vai voltar ao normal, é só questão de tempo. E vamos aprender o mais rápido possível para que tudo volte o mais rápido possível ao normal. Vamos então elevar os nossos pensamentos, fazer a prece final. Muito obrigada a todos por mais essa oportunidade. Mestre Jesus, nosso irmão e amigo, espiritualidade amiga que tanto vem nos amparando, trabalhadores espirituais da Casa de Clarence, nossos guias espirituais, que possamos agradecer pela oportunidade de mais um estudo em relação ao Livro dos Espíritos, em relação à doutrina espírita. Pedimos que fortaleça a todos no planeta Terra, que possa intuir as mentes de pesquisadores, cientistas, que possam brevemente conseguir conquistar uma cura, um tratamento para a enfermidade em que estamos vivenciando. Pedimos que ampare também a todos os governantes de todas as nações do nosso mundo. Enfim, Mestre Jesus, estamos muito gratos por estarmos estudando essa doutrina maravilhosa, por estarmos estudando um pouco mais sobre o amor, a caridade, a fé, enfim. Pedimos então a Ti, Mestre Jesus, e sobretudo, em nome de Deus, permissão para encerrar o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.